horas, a gente sempre está por aqui para receber os convidados, fazer entrevistas e levantar assuntos importantes de interesse do nosso grande público de Iporá e da região. Não só nas quintas, mas também nas terças. As noites de terças e quintas-feiras são as duas ocasiões da semana em que a gente faz as nossas entrevistas, assuntos realmente importantes a gente escolhe para abordar e trazendo aqui profissionais, lideranças da comunidade, assuntos diversificados. E nessa diversificação de assuntos, a gente sempre traz aqui saúde, especialmente saúde pública. É sempre um assunto que volta aqui à nossa pauta. E nessa noite de quinta-feira, mais uma vez, nós vamos falar de saúde pública. Exatamente porque não tem muito tempo, foi agora recentemente, inaugurou-se em Iporá o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Está funcionando em Iporá, é uma especialidade médica voltada aí para o amparo para as pessoas que possuem doenças mentais, e está interessante ter aqui em Iporá o CAPS. É sobre esse assunto que nós vamos aqui conversar. Nós vamos entrevistar aqui hoje o médico, o doutor Douglas Bueno. Ele é médico em psiquiatria, vai ser o nosso entrevistado, vai falar um pouco sobre a questão clínica dessa especialidade. Mas antes de falar com o médico, o doutor Douglas Bueno, eu vou conversar com a Santiele Vieira. Ela é enfermeira e ela é da direção da atenção especializada. Está cuidando lá do CAPS e, além do CAPS, cuida também de outros segmentos da saúde pública em Iporá. É com ela que eu inicio a conversa aqui. Santiele, prazer te receber aqui. Boas-vindas. Boa noite, Valdeci, a todos que nos assistem. O prazer é todo nosso, né, enquanto serviço de saúde pública, estar aqui para esse momento de esclarecimentos, para esse momento tão importante para a comunidade de Iporá. Exatamente. Vamos começar aqui o bate-papo. Ela cuida lá do CAPS. O CAPS foi inaugurado, como eu disse, recentemente, portanto, é uma novidade. Vamos entender, a princípio, o que é CAPS, né? Eu vou começar, então, pelo básico, Santiele. O que é o CAPS? Qual o seu objetivo na nossa sociedade? O CAPS ele é um centro de atenção psicossocial, né, voltado para atender as pessoas que apresentam vulnerabilidade psicossociais. Então, todas as pessoas que estão em situação em que necessitam de um cuidado especial com a saúde mental e, principalmente, aqueles que estão em vulnerabilidade na sociedade. Então, o CAPS tem por objetivo, né, atender, acolher, diagnosticar, tratar, acompanhar, inserir nos grupos terapêuticos, desenvolver habilidades para depois fazer o processo de reinserção social dessa pessoa na sociedade. Então, é um serviço muito importante. Iporá vem, então, ganhando com esse centro de atenção psicossocial no nosso município, um marco, né, na história de Iporá. E se é um serviço público, Santiele, naturalmente gratuito? Sim, é gratuito, de forma gratuita. Toda a equipe que assiste, as pessoas, os indivíduos que a nós procuram, né, recebe toda essa oferta de serviço de forma gratuita. E vamos falar agora, Santiele, sobre a inauguração do CAPS, foi coisa recente, e sobre o endereço. Sim. A inauguração foi recente, agora 10 de dezembro foi inaugurado, e no dia 11 ele já estava em pleno funcionamento, né? Lembrando que a inauguração que se deu do CAPS, todo esse processo, desde o momento em que foi planejado até a execução, conta aí com todos o compromisso da gestão pública municipal no levantamento de profissionais, estrutura física, para atender, então, aí a demanda desse serviço ofertado. Ele está situado, então, na Rua Lázaro Vieira, né, no centro da cidade, e a gente tem como referência ali o anexo 1, que é o antigo SENAC, e a Marginal Tamanduá. Então, localizado na Rua Lázaro Vieira, abaixo do antigo SENAC, entre a Marginal Tamanduá, está ali, então, identificado com onde é o CAPS. Então, é o CAPS. O CAPS funcionando ali, como ela disse, é na Lázaro Vieira, ali entre o SENAC e a Marginal Tamanduá, está por ali, portanto, de fácil acesso, centro da cidade. E, Santiele, funciona normalmente de segunda a sexta, no horário comercial?
Sim. O funcionamento da unidade, ele começa às 7 da manhã e vai até às 17 horas, de segunda a sexta. E um detalhe importante é que, atendendo às normas ali da portaria 336 do Ministério da Saúde, nós não fechamos para almoço. Então, a gente funciona por 8 horas diárias, sem interrupção, das 7 às 17 horas. É isso aí, nós estamos aqui falando sobre o CAPS, que surgiu em Porá para amparo aí para as pessoas com doenças mentais. É o Centro de Atenção Psicossocial em Porá. A Santiele, a enfermeira, está à frente do órgão e está sendo aqui a nossa entrevistada. Nós estamos numa transmissão que conta com apoios. Nós contamos aqui nessa transmissão com o apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender você que mora em Porá, atender inclusive quem mora dentro do perímetro urbano pelo WhatsApp. Para isso, memorize aí, tecle 649-8154-1495, para você pedir e receber em casa, desde que more dentro do perímetro urbano. Bioenge Soluções Ambientais está conosco aqui na nossa transmissão. Essa empresa é da Maiara e do Wendel, atua com especialidade aí na área de meio ambiente para cuidar de documentação, cuidar de regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos de planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, que é aquele que tem 2 endereços para atender você, ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão tem o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Essa transmissão conta com o laboratório Bioanálise, que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Laboratório Bioanálise conosco aqui na nossa transmissão. Um abraço para o pessoal lá do bar e distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Eu continuo aqui falando de CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que agora tem em Iporá. A Maísa, nossa prefeita, está se desdobrando aí, né, Santiele, para poder oferecer mais especialidades médicas. O CAPS chega com esse propósito. Sim, é um compromisso da gestão municipal. Prova disso é que o CAPS está funcionando conforme todas as determinações do Ministério da Saúde, regido pela Portaria 336 de 2002, né? Tanto no quesito de estrutura física quanto a composição da equipe, né? E, sim, é uma forma viva de que a gestão está comprometida com a qualidade da saúde da população de Iporá. Ô, Santiago, as questões psicossociais, ela tem muito a ver com a vivência da pessoa com a família. E aí a gente imagina que os familiares envolvem muito com isso, né? Sim. Porque quando se trata de doença mental, aí o paciente realmente tem que contar com o apoio familiar. E aí eu fico imaginando aqui que num CAPS deve ter ali um voluntariado para ajudar. Nos fale disso. Sim, com certeza. A política de atendimento do CAPS, inclusive, é para o indivíduo e para a família. Então, cuidar da família também é um propósito do CAPS. Nós recebemos, sim, estamos abertos a receber voluntários que se disponham a nos ajudar nesse processo, tanto nas oficinas terapêuticas. Então, se alguém estiver nos assistindo e tiver, talvez, aí a habilidade para trabalhar com pintura de tela, trabalhar com teatro ou qualquer outra atividade, e quiser estar nos ajudando nesse processo, será muito bem-vindo. Então, fica aí o convite, basta nos procurar enquanto instituição, que nós vamos acolher e estamos de braços abertos para receber os voluntários. É bom você falar aí de oficina terapêutica. Ela cumpre um papel importante na recuperação. Sim. Fala um pouquinho disso. Dentro das atividades do CAPS, existe a terapia individual, onde a pessoa, o paciente, ele é assistido tanto pela equipe médica quanto de psicólogo, mas também nós entendemos que só o medicamento ele não é o necessário. Nós precisamos atingir outras metas terapêuticas. E aí é onde que entram os grupos terapêuticos e as oficinas terapêuticas. E uma coisa se difere da outra. Os grupos terapêuticos, eles são destinados àquelas pessoas que têm como comum semelhanças no seu diagnóstico. Então, a gente forma um grupo terapêutico para falar, por exemplo, de mães atípicas. Uma vai se ajudar e um profissional para conduzir esse grupo terapêutico, com o intuito mesmo de levar uma qualidade de vida a essas pessoas. Então, falando de um grupo terapêutico onde vai ser assistido por profissionais.
E quando a gente fala em oficina terapêutica, o nosso intuito é desenvolver na pessoa habilidades para que fora do CAPS, na sua vida comum, no seu dia a dia, com a família, com a sociedade, ele possa, através daquilo que ele aprendeu dentro da unidade, ele poder sobreviver, então, de uma forma em que ele vai conseguir produzir e colaborar com a sociedade. Prova disso que a gente tem as oficinas terapêuticas voltadas para o artesanato, as oficinas terapêuticas com o intuito de desenvolver habilidades no plantio, então todas profissional, assim também como as oficina terapêutica no sentido de culinária, então quer aprender a cozinhar. Então nós temos essa oficina, né, dentro do CAPS com esse intuito, né, não só de assistir a pessoa, mas também toda a família e possivelmente fazer o processo de reinserção dela na sociedade. Então, oficinas terapêuticas inclui a arte e um aprendizado profissional. Sim. A pessoa está com um problema mental, isso ajuda, então, e tem dado resultado. Isso faz parte do plano terapêutico, isso é uma meta terapêutica e funciona muito bem. Não só no CAPS de Iporá, que foi recém-inaugurado, que é um órgão recente na nossa cidade, mas em outros CAPS de outras unidades, de outras cidades também, todas elas contam com a ajuda das oficinas terapêuticas. Muito bem, a Santiele Vieira está sendo aqui a nossa entrevistada. E o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é o nosso assunto aqui. Esse Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que foi inaugurado recentemente. Foi agora já no final do ano, parece que no início de dezembro, está bem recente. Estatisticamente, Santiele, já dá para falar o quê de número de atendimento? Está intenso? Como é que está isso? Em números de atendimento, a gente já ultrapassou os 200 atendimentos em pouco mais de um mês de atendimento. Então, a gente tem funcionado e tem conseguido atingir esse público-alvo, as pessoas têm nos procurado e, graças a Deus, essa é uma resposta positiva do funcionamento do CAPS na sociedade. E a pessoa, para ser atendida, Santiele, qual o momento aí? Está lá o CAPS funcionando de segunda a sexta e como é que você se dirige à família iporaense para procurar o CAPS? Qual que é o sintoma inicial? Assim, eu vou perguntar isso também para o médico desenvolver isso aqui, mas como é que você recomenda a procura do CAPS? Qual instante inicial que o CAPS pode contribuir? Nós temos várias formas dessa pessoa adentrar ao serviço do CAPS, né? Na verdade, um fluxograma de todo o funcionamento. Então, essa pessoa pode estar precisando de ajuda de ordem psicossocial e estar passando pela porta do CAPS ou saber que ele existe naquele determinado local e ela, de livre e espontânea vontade, procura a unidade porque quer ser ajudada. Ela verbalmente pronuncia, ela diz que eu preciso de ajuda. O próprio paciente. O próprio paciente, a própria pessoa. E pode ser a família também. Pode ser a família também, desde que a pessoa aceite ajuda. A pessoa, para ser ajudada, ela precisa aceitar. E daí a gente conta, né, com toda uma equipe que vai fazer ali um acolhimento, uma escuta qualificada e direcionar, né, do que aquela pessoa precisa no momento. Ela precisa de uma avaliação psiquiátrica? É urgente? Aí nós vamos determinar isso diante a protocolo específico, né, não só de Iporá, mas todos os protocolos que existem aí da rede de assistência à saúde mental. Nós vamos distinguir para qual profissional nós vamos direcionar essa pessoa. Se é a terapia individualizada, às vezes ele não precisa da avaliação médica naquele momento. Naquele momento ele precisa de ser escutado. Naquele momento não é o medicamento que ele precisa de um grupo de pessoas que vai acolher, que vai escutar e que vai dar um sentido a todos os sintomas que ela está apresentando. Daí a gente já consegue direcionar ela aos grupos terapêuticos e às oficinas terapêuticas. Uma outra forma também, Valdeci, e toda a população, de essa pessoa conseguir adentrar ao fluxo do CAPS, é ela passar por uma outra unidade. Então, ela pode vir encaminhada, por exemplo, ela foi na atenção primária através do seu posto de saúde. Eu fui atendido lá no PSF da Vila Brasília. Mas ali a equipe de saúde que existe ali naquela unidade, ela viu a real necessidade de encaminhar esse paciente para o CAPS. Chega ao CAPS. Então, a rede, né, conta com a gente trabalha numa rede de assistência à saúde, a gente não trabalha sozinho, o CAPS não trabalha de forma isolada, então, tudo que nós fazemos é em rede, todas as pessoas se comunicam com o intuito de fornecer a melhor qualidade de vida para essa pessoa.
A unidade que atender essa pessoa vai nos fazer uma referência, vai nos fazer um relatório contando do que a pessoa precisa, e ela vai chegar à unidade com essa documentação, com esse relatório falando da real necessidade dela estar ali naquele serviço. Além da demanda espontânea, além de pode ter sido vindo de outras unidades, a gente ainda conta com outros órgãos que são parceiros do CAPS e que têm nos ajudado de uma forma significativamente na sociedade, que é o CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, já que nós trabalhamos com um público que necessita, né, não só da assistência mental, mas também da assistência social. Nós contamos ali com a parceria também do CREAS, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Delegacia Especializada de Atenção à Mulher, a DEAM. Tudo interligado. Nós contamos também com a parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário. Todas essas formas também, todos esses órgãos também são responsáveis por estar nos enviando, né, encaminhando esses pacientes para que nós possamos, então, da melhor forma possível, com toda a equipe de profissional e equipe técnica que existe ali no CAPS hoje, para conseguir assistir essa pessoa e a sua família. As doenças do corpo, Santiago, elas são terríveis, né? Mas as doenças da mente talvez sejam piores, porque aí o paciente passa a não ter noção de que está doente. Realmente é terrível. E alguns casos, Santiago, aqui na nossa história de Porá, ficaram famosos de pessoas com problemas mentais na história de Porá. Aqui tem muita gente que teve e ficou marcante para os familiares e nas ruas de Porá. E um caso de Iporá que repercutiu muito na imprensa, até da capital, foi o caso Cláudio. Eu queria que você rememorasse o caso Cláudio, como é que foi esse caso Cláudio e que lição que ele trouxe para nós de Porá. Sim, o caso do Sr. Cláudio é uma prova viva que nós trabalhamos em rede. Nós trabalhamos em equipe. O CAPS nunca vai conseguir cumprir com o seu papel na sociedade trabalhando de forma isolada. Todo o trabalho é feito em rede. Isso é uma prova viva, o caso do Sr. Cláudio, que realmente foi histórico, repercutiu positivamente, graças a Deus, e nós conseguimos cumprir ali, junto com toda a rede, com o nosso papel, com a nossa função dentro da sociedade. A história do Sr. Cláudio, ele começa com o CREAS, né, que eu citei agora há pouco, que é um dos nossos parceiros, e o CREAS, então, localizou a situação de extrema vulnerabilidade em que Cláudio se apresentava. Ele estava em condições de morador debaixo de uma ponte, recolhendo comida no lixo. Então, o CREAS identificou essa questão. Obviamente, quando foi abordado, eles identificaram que se tratava de uma pessoa que também apresentava condições mentais que requeria uma atenção. E nisso, né, foi feito contato direto com a instituição, com o CAPS, e ele chega ao CAPS para nós, vindo do CREAS. Quando ele chega no CAPS, né, através da escuta qualificada e mesmo com toda a desconexão que havia, né, visivelmente, através da sua fala, no momento de lucidez, porque ele chega sem documentação, né, chega como indigente. E no momento de lucidez em que a equipe ganha dele esse momento de abordagem, um trabalho excelentíssimo feito pela enfermeira Mariana, que é a enfermeira da nossa unidade, e ele consegue ter um momento de lucidez. Nesse momento de lucidez, ele consegue lembrar do nome, e ela anota o nome dele, e numa procura rápida, uma busca rápida na internet, ela consegue no noticiário das redondezas ali de Jataí e Rio Verde que se tratava de uma pessoa desaparecida. De lá, há mais de 8 anos, porque tinha um noticiário falando o nome dessa pessoa e com uma foto. Quando ela se dirige a ele e pergunta quem é essa pessoa, ele diz instantaneamente, esse sou eu. Então, a gente já identifica uma possível, se tratar de uma possível história, né, de pessoa desaparecida. Que desloca para longe, né? Que desloca para longe. Instantaneamente, contato com a Polícia Civil foi feito, então, por isso que é um trabalho de rede, e a prova viva é a história de Cláudio. Né? Fizemos o contato do CAPS para a Polícia Civil,
né, que fez ali a coleta das digitais para o exame de papiloscopia, identificação de quem era a pessoa, contato com os familiares, e no mesmo dia os familiares de Jataí chegam em Iporá e resgata Cláudio, levando para o seu convívio domiciliar após mais de 8 anos estava desaparecido. Outra situação semelhante aconteceu dias após a história do Cláudio. Chegou uma situação muito semelhante, né? CREAS identificou uma situação de extrema vulnerabilidade social e uma pessoa desconhecida, sem documentação. Também se tratava de um transtorno mental visível. Foi encaminhado para o CAPS, de imediato foi avaliado, recebeu todo o acolhimento, tudo que nós podíamos ofertar a essa pessoa. E, claro, encaminhamos novamente para a Polícia Civil para que todas as medidas cabíveis fossem realizadas em cima da circunstância, em cima do caso. Que seguiu para os órgãos competentes e não teve o mesmo desfecho que Cláudio teve para conosco, mas foi uma situação semelhante à prova viva de que nós trabalhamos em rede de forma interligada. Até fora do município de Iporá. Sim. Muito bonito isso. Valeu, então, são exemplos de situações de doenças mentais e o CAPS cumprindo o seu papel. Foi muito bom te receber aqui, Santiele. Eu vou passar a ouvir o médico, o doutor Douglas Bueno, para falar um pouco mais da área clínica. Eu fiquei feliz com as suas orientações sobre o nosso CAPS que está funcionando e para você arrematar aí, fique à vontade aí para você colocar esse órgão à disposição da nossa comunidade. Eu faço um convite a toda a população de Iporá que nos assiste, que depois vai assistir esse vídeo, além de todos esses serviços que eu citei aqui, que está sendo ofertado pelo CAPS. Nós também temos o grupo terapêutico para mães atípicas, porque entendemos que a família precisa participar de todo o processo de recuperação. Então, as mães atípicas têm um grupo específico. Esse grupo ele é fortalecido em parceria com o CRAS. Novamente, nós temos um trabalho de parceria. Então, CRAS e CAPS vai tratar desse grupo terapêutico para mães atípicas, um grupo terapêutico para tratar de sentimentos e emoções, ansiedade, crise do pânico, pode estar procurando. Você que tem interesse de participar do grupo terapêutico de emoções, grupo terapêutico para dependentes de álcool e droga, é um outro grupo terapêutico muito importante, um papel muito importante para toda a comunidade. Quem tiver interesse, basta procurar também a unidade. E também um grupo terapêutico formado para as pessoas que têm TDAH. Então, adolescentes e adultos com TDAH, nós temos um grupo terapêutico formado para assistir também essas pessoas. E qualquer informação, qualquer dúvida que tiver, basta estar procurando a unidade para os devidos esclarecimentos e para ser acompanhado por toda a nossa equipe. Obrigado, Santiele. Foram úteis informações dela, que está à frente do CAPS. Obrigado por você ter vindo. A gente termina aqui, Santiele, sempre as nossas entrevistas, entregando um presentinho para aqui a quem vem. É um copo térmico personalizado com o seu nome. Obrigadão. Eu vou falar daqui a pouquinho com o médico doutor Douglas Bueno. E enquanto ele chega e senta aqui, eu vou falar dos meus anunciantes. O Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos. O Baratão é aquele que tem 4 décadas servindo Iporá. Baratão Shopping atende, inclusive, pelo WhatsApp, para quem mora em bairro da cidade. Atende pelo 649-8154-1495. Por esse WhatsApp, você pede e recebe a domicílio. Recebe de quem é o campeão de preços baixos, o Baratão. Temos aqui conosco Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, que tem um combustível que te leva mais longe e te leva por um menor preço. Atende você em 2 endereços. Atende aqui em Iporá, no Posto Real, que faz parte da Rede Parceirão, e atende você também ali em Israelândia, nas margens da GO 060. Posto Rede Parceirão é a sua casa nas rodovias. Essa transmissão conta com a Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel. Esses dois são experts em meio ambiente.
atuam aí na documentação de meio ambiente para quem precisar, seja na iniciativa privada ou seja por parte de órgãos públicos. Maiara e Wendel à frente da Bioenge. Bioenge que te atende pelo 649 9623 5621. E eu continuo aqui falando de CAPS, falando de saúde mental, falando de psiquiatria. E agora eu tenho do meu lado um médico, é o doutor Douglas Bueno. Ele atende lá no CAPS, é o médico da saúde pública no que diz respeito à psiquiatria. Doutor, prazer te receber aqui, satisfação realmente para falar de algo tão importante, saúde mental. Prazer é todo meu, Valdeci. Eu que agradeço aqui por vocês abrirem esse espaço para a gente hoje. Iporá estava precisando de uma instituição como essa para acolher pessoas que estão em sofrimento psíquico e hoje nós temos. Só que, por ser uma instituição nova, a gente vê que a população ainda está tendo uma certa dificuldade para entender o funcionamento. Então, esse momento, para a gente, é muito importante para esclarecer para a população o funcionamento de lá. É isso aí. Vamos conversar com ele agora, aprofundar um pouco mais sobre a questão clínica da doença mental, que é algo terrível, que pode nos acontecer. A saúde do corpo já nos aflige muito, e a saúde mental, então, é terrível, inclusive para os familiares. Eu queria te ouvir inicialmente, doutor Douglas, a respeito de, estatisticamente, o que são doenças mentais? Mundo, Brasil, Goiás, Iporá, dentro desse contexto das doenças físicas, o que ela representa nos consultórios, no atendimento, estatisticamente? A gente está notando hoje, né, Valdeci, o quanto está aumentando o número de doenças psiquiátricas, de um modo geral, não só no Brasil, mas no mundo todo. Principalmente depois do início do século XXI, esse número ele vem aumentando bastante. 2010, então, a gente teve um novo aumento, um aumento muito considerável. E o que os estudos vêm mostrando para a gente que esse aumento, de um modo geral, ele é baseado no estilo de vida da população, sabe? O estilo de vida onde a pessoa ela não tem tempo mais sequer para conversar com a mulher, não tem tempo para conversar com o esposo dentro de casa, os filhos não têm tempo para conversar com os pais, entre irmãos, a família, cada um está dentro num canto da casa. Você não vê mais pessoas sentadas na porta da rua, vizinhos conversando, entendeu? O ser humano está entrando num automatismo tão grande que ele está voltado apenas para trabalho e casa. Dormir, descansa, trabalho, casa, dormir, e aí vai. Entra nesse ciclo e acaba que esquece que o corpo não é só isso. O corpo precisa também de socialização, o corpo precisa de sol, o corpo precisa de momentos de lazer entre a família. O corpo precisa também de alimentos, né? A gente tanto bate nessa tecla da importância da alimentação, porque a alimentação, existem estudos também que mostram para a gente que está ligado com fatores patológicos mentais. Então, tudo isso, somado em associação, acaba que está culminando com esse aumento tão grande das doenças psiquiátricas. Então, ouvindo o médico falar, a gente acaba tendo a ideiazinha. A questão é vida saudável. Vida saudável vai fazer nos distanciar de doença mental. A lição, basicamente, é essa. Exatamente. Se a gente considerar também até um pouco o final da década de 90, a saúde ainda estava um pouco... as pessoas tinham dificuldade de acesso à saúde, né? Então, não se via falar muito em algumas doenças que hoje a gente vê falar com mais frequência, porque hoje as pessoas têm acesso com mais facilidade a um médico, seja ele generalista ou um médico psiquiatra. Então, acaba que isso ajuda. E a própria mídia também vem mostrando para a gente, trazendo informações sobre doenças novas, e isso acaba que soma para que a população possa conhecer, e isso, conhecendo, quando a gente conhece uma doença, a gente aprende a lidar com ela, aprende a prevenir, e é isso que a gente quer passar e trazer para a população. Doutor Douglas Bueno, tem uma conexão aí entre doença mental e depressão? Sim, muito, né?
A depressão é uma das doenças mais prevalentes que a gente lida no consultório. A ansiedade e a depressão é disparado na frente, é o que a gente mais tem. A depressão ela está dentro da subordinada a essa especialidade da psiquiatria. Está dentro da psiquiatria. E o CAPS cumpre também esse papel no que diz respeito à depressão ou exclui-se lá desse tipo de procedimento? Sim. A depressão ela é um dos transtornos que é tratado dentro do CAPS, mas a gente dá um foco maior para as depressões de quadro mais grave, entendeu? Dentro aqui de Iporá, a gente organizou uma logística de modo que os pacientes que têm um quadro depressivo, porém mais leve ou a moderado, o fluxo é a gente encaminha para um lado. Os pacientes de caso mais grave vão especificamente para o CAPS. A depressão, então, ela pode ser uma pré-condição de uma doença mental? Sim. Na verdade, a depressão é uma doença mental. Já é considerada uma doença mental? Sim. Já enquadra como doença mental? Exatamente. É um quadro menos grave, porém, doença mental. Sim. Na verdade, a depressão, a maioria das patologias psiquiátricas, a gente classifica elas em leve, moderado, grave, severo. E a depressão da mesma forma. A depressão é uma das doenças psiquiátricas da saúde mental e ela pode ser classificada em casos leve, moderado e grave. Os graves, inclusive, é onde a gente vê muitos casos de suicídio, que acaba sendo um desfecho desfavorável em pacientes que têm transtorno depressivo grave. Ele é o Dr. Douglas Bueno. Está sendo aqui o nosso entrevistado para falar do atendimento lá no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e para falar de psiquiatria, que é a especialidade dele, e é disso que o CAPS de Iporá está cuidando. Agora, o CAPS de Iporá está bem equipado, realmente? O médico está satisfeito com as condições que lhe foram oferecidas para atender o povo? Sim. Na verdade, já foi tudo organizado, né? Desde quando houve a necessidade da implantação do CAPS em Iporá, tudo já começou a ser organizado, toda a parte física e estrutural da unidade já foi sendo organizada até a sua implantação de fato. E aí lá a gente conta com todo o suporte adequado para poder atender os pacientes como merecem. A enfermeira Santiele fala em CAPS tipo 1. O que significa isso? O CAPS tipo 1, ele é para um tipo de cidade, perfil de cidade. A gente conta com o CAPS tipo 1, né, o tipo 2, o tipo 3, o CAPS-I e o CAPS-AD. Então, qual que é a diferença? Basicamente, a cidade ela vai ter o CAPS conforme o tamanho da sua população. E o CAPS 1 é para a população de uma cidade que tem de 15 a 70 mil habitantes, que é o caso de Iporá. Quando a gente tem o CAPS 2, o CAPS 3, é para cidades maiores, que aí vai acabar que exige uma demanda maior da própria unidade, e aí a unidade vai ter que contar com recursos melhor de infraestrutura para poder acolher esses pacientes que acabam que têm uma demanda maior. Então, as cidades maiores de 70 mil habitantes já tem o CAPS 2, acima de 150 mil habitantes já tem o CAPS tipo 3, e o CAPS-AD, que é para álcool e drogas, também é para cidades acima de 70 mil, e o CAPS-I, que vai atender o público infantil e também adolescentes acima de 70 mil habitantes. Então, é mais questão de população. E Iporá é o CAPS tipo 1. Tipo 1, exatamente. É uma fase inicial aí para atender na condição que é o tamanho de Iporá, cidade de 35 mil habitantes. Isso. O atendimento é igual. O que é oferecido para os pacientes é igual nos modelos, é bem semelhante. O CAPS 3, que conta, ele é a funcionamento 24 horas, tem leitos para os pacientes que necessitam de repouso lá durante a noite, é um pouquinho mais complexo. Mas a logística, de um modo geral, é semelhante entre os CAPS. Doença mental, depressão, e as pessoas vão procurar o CAPS de Iporá, que agora está funcionando. De repente vai ter alguém que vai aparecer por lá e que não é, talvez, a atribuição do CAPS. Certamente isso acontece, né? O que não é atribuição do CAPS e que às vezes aparece por lá? Acontece com frequência. Tá? Ainda mais agora que a população ainda está conhecendo a unidade, está acontecendo com frequência. E a gente, inclusive, alinhou com os demais serviços de saúde, a atenção básica, né? UPA, Hospital Municipal, tudo isso a gente alinhou com eles para que a gente tivesse uma organização melhor desse fluxo. Então, para a população entender,
É um serviço de atenção em saúde mental específico, mas voltado para pacientes com transtornos psiquiátricos graves e persistentes. Por exemplo, um paciente que está sofrendo um quadro de ansiedade, não está conseguindo dormir bem, pensamento acelerado, preocupação com o dia a dia, fica tenso, dor de cabeça. É um paciente que a gente considera como ansiedade e não é um caso grave. Então, ele não vai poder ser assistido pelo CAPS. E aí, ele vai ser encaminhado por meio de um outro fluxo para ser atendido pelo Dr. Jeffter, que também atende no CAPS, só que ele atende os casos psiquiátricos leves e moderados. Eu sou o médico do CAPS que atende especificamente os pacientes do CAPS. E o Dr. Jeffter atende também dentro da saúde pública do município? Sim, como psiquiatra lá dentro, mas ele não é médico específico para os pacientes do CAPS. Ele está somente dentro da estrutura física da unidade. Ele trabalha lá? Ele trabalha lá. Nesses casos mais graves? Os casos mais leves. Os Mais casos leves e leves, moderados. mais Os leves. graves são comigo. Exatamente, eu queria dizer isso. É os casos mais leves. O Jeffter Galvão, nós conhecemos, Isso. é um profissional respeitado aqui na nossa cidade. Estamos aqui com o Dr. Douglas Bueno. Estamos falando de CAPS, psiquiatria, depressão, enfim, falando das doenças mentais. E eu tenho aqui listado que temos dentro das doenças mentais, dos casos que vocês atendem, nós temos o surto, o pânico, a agitação. Fale um pouco de cada um desses. Isso aí são situações de crise, né, onde o paciente entra num estado mais grave e agudo de uma condição psíquica, e aí o CAPS ele não é voltado para atender pacientes que estão numa situação como essa, entendeu? Um paciente que está surtado, que está agressivo, um paciente que está em crise, que está tremendo, vomitando, por um caso de ansiedade grave, paciente que está com alucinações, com delírios, não é CAPS. Não é CAPS? Situações agudas, não. E o que é? Ele tem que ser levado até a UPA para ser estabilizado. Quando ele estiver estável e bem, aí ele é encaminhado para o CAPS para ser assistido por nós quando ele já estiver calmo, em condições de um diálogo, de receber uma mensagem. Exatamente isso. O CAPS não tem material, não tem medicações para poder tranquilizar esse paciente. Ele é tranquilizado em uma unidade de urgência e emergência e depois, quando ele estiver estável, ele é mandado para a gente continuar o acompanhamento. E o que diferencia surto, pânico de agitação? A agitação é um paciente, geralmente, que os sintomas são mais físicos. É aquela pessoa que está inquieta, com movimentos frenéticos, movimentos estereotipados, geralmente quadro ansioso, quadro depressivo, o paciente pode ficar assim. Paciente também com esquizofrenia, paciente bipolar grave também pode ficar com essa agitação. Os surtos psicóticos que a gente fala é quando o paciente apresenta delírios. Ele foge da realidade. A realidade dele não é a mesma que a nossa. E não adianta você querer colocar na cabeça dele que aquilo não é real, que ele não acredita. E as alucinações, que é um outro caso de surto psicótico, o paciente geralmente ele ouve vozes que não existem, vê pessoas, alguém chamando ele, alguém mandando ele suicidar. São vozes que vêm na cabeça dele e isso a gente tem que estabilizar em unidade hospitalar, em unidade de pronto atendimento, porque existe um risco iminente contra a própria vida dele, a vida de terceiros que estiverem próximos. Então, isso tem que ser feito em unidade hospitalar. Quando estável, CAPS. É isso aí. Interessante o assunto aqui. Falando de CAPS, falando de doenças mentais. E aquilo que o Poder Público de Iporá agora está oferecendo, já que inaugurou na cidade, ali na rua Lázaro Vieira, ali abaixo do Senac antigo, da rodoviária, e próximo à Marginal Tamanduá, ali está funcionando o CAPS de segunda a sexta. E eu vou dar continuidade aqui ao que o médico começou a falar. Ele começou a falar aqui de internação, certos casos. O seu trabalho é de consulta, lá no CAPS, mas em que situações temos as internações e onde elas são feitas? Então, as internações, a gente tem que avaliar a necessidade conforme a patologia que o paciente tem e a gravidade.
Se é um paciente que está em uma situação de surto, de crise e precisar de internação, aqui em Porá a gente tem, que é uma internação por um tempo esporádico, questão de 1 dia, 2 dias até esse paciente estabilizar. O Hospital Municipal tem leito para isso, onde esse paciente vai ser acompanhado por um médico clínico, vai ser acompanhado também por médico especialista em psiquiatria, e quando esse paciente tiver condições, ele recebe alta para ser acompanhado ambulatorialmente ou CAPS. Nós temos outro também modelo de internação, que é quando o paciente necessita de uma internação prolongada por um tempo maior. Pacientes com esquizofrenia, pacientes com quadro bipolar grave, pacientes usuários de álcool, droga, que necessitam de um acompanhamento mais minucioso e por tempo prolongado, a gente encaminha para fora da cidade, não é Iporá. Então tem que ser para clínicas psiquiátricas, que o SUS também oferece, só que em outras cidades do estado. Capitais é que tem, né? Exatamente. No interior de Goiás não tem. Tem, algumas cidades do interior tem também, não é só Aí é manicômio, hoje usa-se um termo diferente. Geralmente a gente usa o hospital psiquiátrico, clínica psiquiátrica, esse termo está mais em desuso hoje em dia. Pelo estigma, né? Pelo estigma. Que tinha dos casos que a gente tem de antigamente, de algumas internações, que tinha alguns escândalos, então esse nome acabou. Ficou em desuso. E Iporá, já temos tido recentemente, nessa experiência de CAPS, alguns encaminhamentos nesse sentido? Sim, recentemente, semana passada, inclusive, passou um paciente comigo, também em situação de vulnerabilidade social, que mora sozinho, ajudado por algumas pessoas de igreja, que são vizinhos, e num quadro de depressão profunda. E aí a gente achou que o melhor para ele era uma internação. E aí eu encaminhei para uma internação, né, em um hospital psiquiátrico, para a gente conseguir tirar ele dessa depressão profunda e quando ele estiver num quadro mais leve, para ele retornar para a gente para o CAPS, para a gente dar seguimento no acompanhamento. E foi para Goiânia de primeiro momento? Eu não sei te falar se no momento ele já está internado. Mas entendeu? Foi encaminhado. Mas ele foi encaminhado para o serviço de regulação para essa internação. E o Estado oferece gratuitamente essa internação em clínicas psiquiátricas? Graças a Deus, sim. E funciona muito bem, é algo que é rápido, não é moroso. A gente tem uma resposta muito rápida da regulação do Estado quando a gente solicita uma internação psiquiátrica. Ele, o Dr. Douglas Bueno, está sendo o nosso entrevistado. Estamos aqui hoje nessa temática do CAPS, doenças mentais, falando desse assunto importante que a saúde pública de Iporá agora está fazendo cumprir aqui em nosso município, através do que foi recentemente inaugurado. E nós vamos agora perguntar a ele a respeito do seu dia a dia no CAPS. A pessoa vai procurar o CAPS, o médico está lá de segunda a sexta, tem horários e tem dias, tem um agendamento. Como é que isso é feito? O meu atendimento ele é 8 horas diário, de segunda a sexta. E o que é muito importante ficar claro, às vezes a pessoa ela vai com a intenção de ser atendida no CAPS e já acredita que vai passar pelo médico psiquiatra. Mas o CAPS, ele justamente ele tem um modelo diferente de tratar o paciente, de acolher, onde o alvo principal não é o médico psiquiatra, não é o psicólogo. Cada um ali dos profissionais, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, técnico de enfermagem, enfermeiro e os outros profissionais que estão ali dentro, o pessoal das terapias, das oficinas, tem a sua importância. Então, o paciente ele chega no CAPS, ele passa pelo acolhimento, que é como se fosse uma triagem. Para entender a situação dele. Exatamente. Aí o profissional que acolhe ele vai entender todo o contexto de vida dele e ali vai direcionar ele para o que ele precisa no momento. Se for um atendimento de urgência, seja ela médico, psiquiatra ou com psicólogo, eles vão passar para a gente, ali para a gente atender já no dia. Se for um caso que dá para esperar, ele é agendado, é atendido no dia seguinte ou no decorrer da semana, mas também ele pode ser ali do acolhimento, ser encaminhado para uma oficina, ser encaminhado para, às vezes, para assistência social, que ele está em alguma espécie de vulnerabilidade que precisa da assistência.
Então, não obrigatoriamente ele já vai passar direto do acolhimento para o psiquiatra ou psicólogo. Isso vai depender do que ele precisa de mais urgente naquele momento. Às vezes nem precisa do psiquiatra. Às vezes nem precisa, exatamente. Não obrigatoriamente ele vai passar pelo psiquiatra. Mas o psiquiatra está lá, de segunda a sexta. Exatamente, a gente É fala. isso aí. Com o apoio do Baratão Shopping, da BioEnge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, nós estamos aqui partindo para o final desse nosso bate-papo de hoje. Eu quero, vamos terminar aqui essa entrevista, doutor Douglas Bueno. Vamos terminar essa entrevista com o médico deixando aqui um recado para o nosso povo a respeito da boa conduta, do bom procedimento para a gente ter saúde mental. Aquilo que você falou no início aqui. Ter boa saúde mental, evitar problemas mentais, ter uma boa prática aí, levar a vida de uma forma completa no que diz respeito à prática de esportes, vida saudável. A sua mensagem final nesse sentido, para a gente evitar doenças mentais. Exatamente. Esse é o começo. Eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: a primeira coisa, Valdeci, quando você quer ajuda, quando você quer cura, eu falo para os meus pacientes que eu gosto de trabalhar um tripé. Primeira coisa, o primeiro passo para o sucesso dele é a fé. Quando o paciente não tem fé, o índice de cura e todo o trabalho é muito mais dificultoso, é muito mais lento e, às vezes, o sucesso também pode ser a gente nem alcance. Então, a fé, e isso a própria ciência traz, que a fé é um passo enorme e um aliado nos tratamentos dos transtornos psiquiátricos. Ainda mais se tratando de questão mental, né? Exatamente. Aí, então, que a mente, a fé, a esperança, a expectativa positiva conta muito. Exatamente. Então, pratique uma vida de comunidade religiosa, participe de uma igreja, participe das atividades que a igreja que você está ali, participe com a comunidade, isso é muito importante. O outro lado também é o acompanhamento médico, você acreditar que aquele profissional que está ali na sua frente pode te dar toda a ajuda, todo o apoio, você ter esse insight, saber que pode ser ajudado por um profissional médico, é o outro ponto muito importante, ter essa confiança. E também o acompanhamento e o apoio terapêutico, psicológico. É esse tripé principal que eu trago para os meus pacientes. E também um outro ponto muito importante que a gente não vê hoje em dia e vê muito pouco é o amor ao próximo. Sabe, Valdeci? A falta de amor está fazendo as pessoas adoecerem mentalmente. Então, a reciprocidade, ajudar quem precisa, dizer um obrigado, um bom dia, um pedido de desculpa, faz um diferencial enorme. Relacionar-se, comunicar-se, interagir, são receitas. Exatamente. Então, cuida das pessoas que você ama, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, dê menos celular para eles, use menos celular e vai cuidar dos seus filhos, dê atenção a eles, que os filhos da gente, a gente tem um índice enorme de doenças mentais hoje em crianças, Valdeci, de ansiedade e depressão, onde o fator principal é a desestrutura familiar. Eu ouso dizer que 100% dos meus pacientes que têm criança e adolescentes que têm depressão e ansiedade é por desestrutura familiar, por negligência do pai, negligência da mãe. Então, tudo isso são pontos que, em sintonia, em harmonia, a gente tem um êxito melhor e uma diminuição aí dessas doenças psiquiátricas. Boas dicas aí, portanto, do médico psiquiatra que a gente acabou de entrevistar aqui. Falou de boas coisas que a gente tem que cultivar no nosso dia a dia. Obrigado, doutor, por aqui ter vindo. Eu te agradeço. Agradeço a Santiele. E a gente termina aqui te entregando também um presentinho. É um copo térmico personalizado. Tá aí. Brigadão. Algo mais a dizer? Só isso. Eu que agradeço pelo convite e também me coloco à disposição sempre que precisarem. Sucesso para vocês lá no CAPS. Sucesso ao médico, doutor Douglas Bueno. Sucesso para a Santiele Vieira, ela que está lá à frente do órgão. Ela está na direção da atenção ao Centro Psicossocial de Iporá. É isso aí. A gente falou de algo importante aqui hoje. Sempre assim, nas noites de terças e quintas, a gente recebe aqui os convidados e sempre assuntos importantes. E
terça-feira que vem a gente vai voltar a falar de saúde aqui. Nós vamos entrevistar aqui uma médica da área de geriatria. Portanto, terça-feira que vem, mais assuntos de saúde aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Até terça, portanto, um abraço a todos.